Como localizar a taxa dividida no gráfico de uma forma rápida, simples e descomplicada? A taxa dividida ela é formada por duas velas da mesma cor, aonde essas duas velas não pode ter pavis tanto na abertura quanto no fechamento da união delas. Então nós temos o primeiro exemplo, aonde nós vemos que a abertura da vela é na parte de baixo e o fechamento é na parte de cima. Entre as duas não temos pavio em nenhuma das duas. Então aqui nós temos sim a taxa dividida. No segundo exemplo, nós temos pavio apenas no fechamento da primeira vela do lote. Na segunda vela, que seria a abertura, não temos aí pavio. Então, nesse caso, sim, também nós temos a taxa dividida. No terceiro exemplo, a primeira vela do lote não deixa pavio no seu fechamento, porém a segunda vela do lote ela deixa pavio na sua abertura. Então, também nós temos sim aí a taxa dividida. O que não pode acontecer é ter pavio nas duas velas. Se tiver pavio nas duas velas, no caso desta forma aqui que eu vou estar mostrando para vocês, aí nós não teremos a taxa dividida. Neste formato aqui, não tem taxa dividida. Por quê? Porque ela deixa pavio nas duas velas, no encontro das duas velas, então não seria a taxa dividida. A taxa dividida é apenas se não tiver pavio ou se tiver pavio em apenas uma das velas. Aí nós temos a taxa dividida. Nesse caso aqui, mostrei para vocês o exemplo na compra. Agora vamos para a venda. Aqui na taxa dividida de venda, o que acontece? Nós temos a abertura na parte de cima da venda e o fechamento na parte de baixo, aonde na primeira vela não deixou pavio no seu fechamento e a segunda vela não deixou pavio na sua abertura. Então aqui nós temos a taxa dividida. Nesse segundo exemplo aqui, nós vamos colocar aqui o pavio no seu fechamento, ó, pavio no seu fechamento, porém não tem na sua abertura. Então, nesse caso aqui, nós teremos sim a taxa dividida nessa região. No terceiro exemplo, nós vemos que a primeira não tem pavio, porém a segunda nós vamos colocar aqui um pavio na sua abertura e dessa forma nós teremos sim a taxa dividida. Por que que nós teremos a taxa dividida? Porque só é taxa dividida quando apenas uma das velas deixa pavio ou nenhuma das duas deixando pavio. Então, nesse caso aqui, nós sim temos a taxa dividida. O que não pode acontecer é ter pavio nas duas velas. Aqui, ó. Neste exemplo aqui, nós não temos a taxa dividida. Por quê? Porque deixou pavio nas duas velas. Então, só vai acontecer de ser taxa dividida se não tiver pavio em nenhuma das velas no seu encontro ou se no encontro das duas velas da mesma cor tiver pavio em apenas uma das duas. Aí sim nós tem a taxa dividida. Então tá aí para você como encontrar e localizar a taxa dividida no gráfico de uma forma simples, rápido e eficaz.